Aleluia! Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem. Amados, eu gostaria, como ministério, como filha de Deus primeiramente, mas tendo uma missão profética e apostólica sobre a terra, eu gostaria de nas ministrações já introduzir dentro de um novo ambiente, dentro de uma nova mentalidade, já viver aquilo que Cristo deixou para nós. Shalom, pastora Cristiane, seja bem-vinda. Nós deveríamos, como igreja, de estar celebrando aquilo que Cristo fez por nós. Nós deveríamos estar vivendo e desfrutando da realidade que Cristo já entregou para nós. Porém, eu percebi que se faz necessário fazer uma transição, porque muitos já entenderam, mas, conforme diz o apóstolo Paulo, muitos ainda estão na fase da infância, no sentido de entendimento. Por mais que passou-se aí mais de 2000 anos de que Cristo esteve na Terra, mas esse processo de transição na mente das pessoas não foi entendido por conta daquilo que o sistema trouxe de entendimento, que infelizmente agora precisamos desconstruir para edificar realmente um edifício espiritual, para edificar aquilo que nós chamamos de noiva de Cristo. Por isso nós colocamos também um entendimento profético. Quando se trata de ministério profético, de visão profética, nós vamos entender que tudo acontece primeiro no reino espiritual. Ou seja, tudo que Jesus fez está disponível no reino espiritual, que com consciência, entendimento, conhecimento e a luz do Espírito Santo, a gente precisa primeiro receber isso na nossa vida e depois também manifestar para outras pessoas. Então, espiritualmente, que é o mesmo que dizer entendimento profético, tudo acontece primeiro no reino espiritual e tudo está pronto, tudo está feito, está consumado, conforme o próprio Jesus bradou na cruz do Calvário, dizendo tetelestai, está consumado, está feito, está concluído a salvação da raça humana. Tá? E nós precisamos apenas agora aplicar esse benefício na nossa vida. E começa por receber a salvação. Shalom, pastora Thaís Rezende. Certo? Inicia-se pelo entendimento de que nós precisamos receber. Por muito tempo a gente vê pessoas fazendo longas orações, não que você não deva orar, mas orações que não trazem às vezes um verdadeiro fruto, porque não promove realmente o arrependimento. Porque o arrependimento diz respeito à mudança de mente. Para que haja mudança de mente, é preciso entender aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para nós entrarmos no benefício da salvação. Hoje nós colocamos um título, nessa 21ª aula do Despertar Espiritual, nós colocamos um título ali, Aplicando o Poder do Sangue de Jesus, livre do passado, sou uma nova criatura. É isso que você precisa a partir de hoje, independente, digamos, se você é um líder, você vai precisar disso para você introduzir, digamos, os filhos espirituais nesta realidade. E nós vamos precisar disso até mesmo para nós nos livrarmos do peso do passado. Certo? Eu posso falar porque por muito tempo eu estive dentro de um sistema desejando sentir a presença de Deus, desejando viver a realidade daquilo que Cristo fez, porém sem sucesso. Até que, por misericórdia, um dia o Senhor interviu na minha vida e começou a trazer entendimento de que tudo está pronto, tudo está feito, tudo está concluído. Nós só precisamos receber e gerar dentro de nós esta consciência. Eu sempre digo que tudo é gerado primeiro dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós se manifesta fisicamente, se manifesta no exterior. Existe um entendimento de que aquilo que está dentro está fora. E aquilo que está fora está dentro. Ou seja, se eu dentro de mim tenho uma consciência de que sou salva, sou livre, sou liberta, isso vai manifestar primeiro no meu corpo físico e depois vai manifestar externamente, porque vai
vai agora começar a fluir para outras pessoas. Então não se trata de um longo esforço, de uma tentativa humana de se consertar, não se trata de um longo esforço, de uma tentativa humana de mudar o seu interior, mas de receber o fluxo de vida de Cristo que já está disponível para nós, para que a vida de Cristo flua de dentro para fora, limpando a nossa genética, porque quando se fala de pecado, nós estamos falando de códigos genéticos que foram herdados dos nossos antepassados. Tudo isso está na Bíblia. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, muito daquilo que as pessoas às vezes lutam para vencer, escondem porque não podem falar, mas lutam para vencer, na verdade, são às vezes códigos que estão impregnados no seu DNA, códigos que estão impregnados na sua genética. E a única maneira de você se livrar disso é o entendimento espiritual, é a luz de Cristo. Por quê? Porque a salvação, a restauração, toda a limpeza espiritual se processa de dentro para fora. Você só precisa estar conectado com o fluxo da vida que é Cristo Jesus. Você só precisa se conectar com a fonte da vida. A partir do momento que você está conectado com a fonte da vida, a própria vida dele começa a limpar os restícios e as impurezas da contaminação da natureza humana, certo? Então, o que o Senhor tem falado para mim nesse tempo? Nós só precisamos o quê? Primeiro, gerar consciência nas pessoas. Segundo, nós precisamos fazer a limpeza de energias do passado, para acelerar o processo. Então, você pode operar isso com a sua consciência, você pode fazer isso com a sua consciência, mas como ministros de Deus que recebemos sobre nós a liberação do fogo do Espírito, nós podemos sim fazer ministrações, fazer ativações que vão o quê? Que vão te ajudar, que vai acelerar esse processo. A ativação profética, ela tem por objetivo liberar o fogo do Espírito. Nós temos algumas novidades que o Senhor tem me mostrado em visão em relação a isso, As 7 chamas, as 7 manifestações do Espírito de Deus que está disponível para nós, para que a gente venha também ativar os 7 setores do nosso espírito. Eu quero dizer para você que quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra, diz respeito a uma conexão que precisamos fazer dentro de nós. A partir do momento em que nós ativarmos esses 7 Espíritos, que na verdade são 7 chamas do Espírito, esse fogo, ele próprio vai trabalhar a limpeza no nosso ser. Uma limpeza que vai passar por alguns processos que eu vou falar no final desta mensagem. Então, queridos, não é uma obra humana, é uma ação do Espírito de Deus. A salvação, ela se opera dentro de nós a partir do momento em que nós estamos realmente conectados com Cristo. Não diz respeito a apenas uma construção externa, mas algo que flui do nosso interior e, conforme as palavras de Jesus, vão fazer dentro de nós um rio a fluir para a vida eterna. E o que as pessoas precisam nesse tempo não é de conhecimento externo. As pessoas não precisam de um intelecto, de um conhecimento intelectual. As pessoas precisam estar conectadas a Cristo para que o sangue de Jesus venha operar aquilo que a palavra está dizendo. Quando nós falamos do sangue, nós estamos falando de vida, porque sangue é vida. Então, quando a Bíblia fala do sangue de Jesus, está falando da vida de Jesus se manifestando dentro de nós. E eu quero aqui ler um versículo para te gerar uma consciência. Se você quiser anotar esses versículos e depois você meditar sobre eles, porque eu creio que nós precisamos transicionar a mente da igreja para esta realidade. Nós precisamos transicionar a mente da igreja das heranças de Adão para as heranças de Cristo. Nós precisamos entender que como seres humanos todos nós herdamos de Adão uma natureza decaída, que foi decaindo cada vez mais. A genética humana, ela foi entrando numa decadência, certo? O próprio DNA humano, hoje a ciência diz que se tornou, eles usam um termo muito forte, que o DNA humano, ele absorveu muito lixo. Então, em Cristo, há uma restauração.
o gene divino, o DNA divino é ativado. E a partir do momento que esse DNA divino é ativado em nós, que é o próprio Cristo em nós, a esperança da glória, tudo se transforma. Amém? A Jana Paz, finalmente estou conseguindo participar online. Seja bem-vinda, Deus abençoe, querida. Estamos aqui na 21ª aula desse despertar. Amém? Então nós precisamos entender que algo que se opera a partir do momento que eu tenho uma conexão com Cristo, a partir do momento em que eu estou totalmente unida a Cristo, numa conexão espiritual, aí a vida dele começa a ser operada em mim e todo o processo de restauração se inicia. Não diz respeito, por mais que a congregação ela tenha o seu lugar, por mais que as igrejas físicas tenham o seu lugar, mas as igrejas deveriam promover isso nas pessoas. Eu diria que a congregação precisa ser um local de celebração que vai gerar um ambiente de unção, um ambiente do reino, para que as pessoas sejam purificadas nesse ambiente, certo? Os altares não podem ser um ambiente de condenação, e sim ambientes de limpeza. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que o altar, ele santifica a oferta e santifica também o ofertante. Se o altar santifica a oferta, inclusive Jesus ele corrigiu uma mentalidade religiosa, porque as pessoas achavam que era o contrário. E Jesus disse, não é a oferta que santifica o altar, é o altar que santifica a oferta. Ou seja, os altares deveriam ser locais onde o ambiente do céu residisse para quê? Para trazer purificação para as pessoas, para trazer limpeza energética para as pessoas, e para trazer renovação para as pessoas, e para trazer santificação. Porque quando se fala de santificação, está falando exatamente dessa limpeza espiritual que acontece. Amém, queridos? Agora, para que um altar promova isso, é preciso também que o ministro, a autoridade, também tenha esse tipo de consciência. E os nossos ambientes de culto deveriam ser ambientes de celebração, de alegria e não de condenação. Amém? Agora, João capítulo de número 1, versículo 29. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29 diz assim, João Batista falando. No dia seguinte, João viu a Jesus. Começa por aqui a nossa transformação. No dia seguinte, João viu a Jesus. E quando João viu a Jesus, o que aconteceu? Ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Pega esse versículo e deixa ele ressoar na sua mente e produzir o efeito que ele precisa fazer na sua consciência e na sua mente. Olha a exclamação de João. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qualquer criança que esteja na fase escolar e que saiba a conjugação dos verbos no tempo, vai entender esse versículo. A Bíblia não está dizendo que Jesus vai tirar o pecado do mundo. A Bíblia está dizendo que Jesus tira. Esse tira está uma conjugação verbal de continuidade. É como dizer assim, ele limpa, ele purifica, ele continua fazendo. Ele fez e sempre continuará fazendo. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um único sacrifício. E conforme diz o livro de Hebreus, ele aperfeiçoou para sempre. Ele tirou o sistema litúrgico da antiga aliança, onde uma vez por ano o sacerdote tinha que apresentar sangue, que era na verdade, conforme a consciência paulina, de que era na verdade uma recordação de pecados. Uma vez por ano o sacerdote tinha que apresentar o sangue
e era na verdade como que uma recordação de pecados, porque cada vez que aquele sacrifício, que aquele ato era feito, as pessoas se lembravam que eram pecadoras. Agora, dentro do entendimento de Paulo, apresentado no livro de Hebreus, ele vai dizer que de uma vez por toda, num único sacrifício, pega isso, num único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Aleluia! Aqueles que hão de herdar a salvação. A salvação para nós é uma herança, porque fala de herdar a salvação. Não se trata de merecimento, mas de receber os benefícios que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa entender que pecado não é apenas um ato ou uma ação. Pecado é uma lei herdada a partir de Adão. Pecado é a consciência da separação. A partir de Adão, a Bíblia vai dizer que todos pecaram. A criança, mesmo recém-nascida, mesmo sem ter feito nenhum ato, por natureza, ela já está com essa herança. Por quê? Porque dentro da genética dela tem essa herança. A única solução para você sair dessa herança é recebendo agora novos códigos. A única maneira da raça humana transicionar é mudando a mentalidade. Porque a partir do momento que você sai da herança de Adão, você recebe a herança de Cristo. Aqui acontece a transição de naturezas, como eu sempre falo. Aleluia! Agora esse versículo diz que Jesus tira o pecado do mundo. Agora, se nós vamos para 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 9, está escrito, dizendo assim: mas se andarmos na luz, luz diz respeito a conhecimento, não o conhecimento desse mundo, mas o conhecimento das coisas espirituais. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós estamos na luz, se nós temos conhecimento de como se processa, de como se deu e de como aconteceu, se nós temos esta consciência, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Ele nos purifica de toda injustiça. Agora, aqui o código de Adão e o código de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como a morte veio por meio de um homem. Veja, Adão não é um homem só. Adão é o portal de entrada para esse mundo físico. Em Adão todas as almas existem. Em Cristo, os espíritos são vivificados. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Está falando de Cristo e de Adão. Em Adão veio a morte, mas em Cristo veio a vida. Portanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Pega esses códigos, em nome de Jesus. Agora vem um outro versículo. Eu estou lendo sucessivamente, queridos, para vocês entenderem como se ajunta esse quebra-cabeça. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram,
eis que surgiram coisas novas. Shalom, amados. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Escreve ali nos comentários, eu sou uma nova criação. Escreve ali nos comentários, eu sou uma nova criação. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a consciência de quem está conectado a Jesus. Esta é a consciência de quem está conectado a Cristo. Você não está mais embaixo de um código genético de pecado. Você está embaixo dos códigos e do poder que há no nome de Jesus. Do sangue precioso, o sangue que purifica, o sangue que limpa, o sangue que restaura, o sangue que traz vida, o sangue que traz renovação. É a vida do próprio Deus fluindo dentro de você. Oh, aleluia! Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Oh, aleluia! O rebassuri bicambla furquia manto de bicoble forquia. O último versículo ali, Romanos 8 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não anda mais segundo a tua carne, você não anda mais segundo a operação da carne, você anda agora segundo a operação do Cristo. Porque andar em Espírito é andar segundo a operação de Cristo em nós, esperança da glória. Quando você entra nesta consciência, dia a dia, o fluxo de vida de Deus começa a vir para você. E nesse novo entendimento, nessa conexão de unidade, você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte. Queridos, isso é mudança de natureza. Não somos mais uma velha criatura, nós somos agora uma nova criação. Nós deixamos os códigos genéticos dos nossos antepassados, nós vencemos até mesmo aquilo que nós fabricamos geneticamente para entrar o quê? Na vida de Cristo, para receber a vida de Cristo. Seguir a Cristo não é apenas uma confissão de lábios, por mais que se processa e se inicia por uma confissão de lábios. Se nós confessarmos a Cristo no nosso coração, somos salvos. Mas aquilo que confessamos com os nossos lábios e cremos com o nosso entendimento se manifesta no nosso corpo físico, se manifesta na nossa alma. E agora o nosso corpo passa a ter a vida de Deus por meio de Jesus. Já não sou mais eu quem vivo. Paulo exclamou dentro desse entendimento. E você precisa entender essa frase de Paulo. Já não sou mais eu que vivo. Cristo agora vive em mim. Aí você pode pensar assim, apóstolo, tudo isso eu sei. E tudo isso é bonito. Mas eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Se o Evangelho não está produzindo isso na humanidade, é porque algo está errado.
que a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus ela é vida. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a restauração de todo aquele que crê. Então, como se inicia isso, queridos? Aí vem o entendimento profético. Se a pessoa não está conseguindo viver os benefícios da salvação, se a pessoa não está conseguindo viver a consciência de ser uma nova criatura, se constantemente você está preso por laços invisíveis, você precisa entender o que está acontecendo. Aí entra a aula de hoje. Aplicando o poder do sangue de Jesus, livre do passado, sou uma nova criação. Você precisa entender que a partir do momento que você entrou num corpo físico, você é ser espiritual, você adentrou no plano físico e você nasceu para esta existência. Preste atenção. Você nasceu para essa existência. Você nasceu para ser o ser que o Pai designou e que está escrito quando você foi enviado. Eu nasci para viver a minha identidade. Você nasceu para viver a sua identidade, sem influências de terceiro, por mais que os terceiros, a equipe, a família espiritual que nós temos, seria para nos ajudar. Este é o propósito, nos ajudar. Ainda que seja às vezes fazendo aparecer algo que estava obscuro dentro de nós. Você precisa entender que no teu espírito reside a sua identidade. No teu espírito está o seu verdadeiro ser. No teu espírito está a sua missão de vida. No teu espírito está o teu propósito de vida, certo? Você veio para cumprir aquilo que foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Agora, por que é que eu digo sempre que a primeira coisa que uma criança deveria ser orientada é buscar dentro dela, primeiro, a identidade dela. Quem que eu sou? E quando se fala de identidade, a gente já pensa logo nos ofícios. Eu não estou falando disso. Isso vem depois. A primeira coisa, se você quiser anotar, a primeira coisa que um ser deveria ser instruído é em buscar a sua identidade. E quando se fala de identidade, não estamos falando de títulos, estamos falando realmente de identidade, de origem. Quem eu sou? Quem eu sou? Perguntas como essa precisam ser feitas. Quem eu sou? De onde eu vim e para onde eu vou? A partir do momento que você começa a formar esse tipo de perguntas, você vai chegar na sua identidade. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo. Porque senão você vai ficar sem rumo, você vai ficar sem destino. E quando fala de origem, as respostas seriam: eu sou um espírito, eu sou o filho de Deus. Jesus tinha essa consciência e ele não temia em dizer: eu sou o filho de Deus. Ainda que os religiosos queriam matar por conta dessa consciência e desse entendimento. Mas ele exclamava: eu sou o filho de Deus. Muitos o chamavam de filho do homem. Porém, ele declarava: eu sou filho de Deus. E quando eu falo de identidade, eu estou falando disso. Quem você é? A grande maioria das pessoas que não entenderam ainda a sua identidade espiritual, quando você pergunta quem ela é ou o que ela é, ela vai dizer: ah, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu sou um pedreiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim, isso é um ofício, isso diz respeito à sua missão. Porém, a nossa consciência precisa estar diante da criação. Você veio a este mundo, mas você não é esse mundo. Você está num corpo humano, mas você não teve esse corpo para sempre. Agora já a sua verdadeira origem, ela existe desde antes da formação do mundo. Você é um ser espiritual, você é um filho de Deus.
Isso diz respeito ao entendimento de que você é uma partícula de Deus. Você é uma partícula de Deus. Amém? Agora, no estado de separação, como eu sempre digo, as pessoas começaram a construir. Dentro desse entendimento, você vai agora, através dessa conexão, porque quando você afirma que você é um filho de Deus, que você é um espírito, você está se conectando ao divino, você está se conectando ao próprio Deus, e ele habita dentro de você. A partir dessa conexão que você vai receber a sua missão, o seu propósito de vida. Aí vai vir os títulos. Eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou pastor, eu sou missionário e as várias vertentes de títulos. Porque os títulos diz respeito à sua missão nessa existência. Porém, você, a sua origem é de antes da fundação do mundo. Certo? Agora, apóstola, por que é que eu não consigo entrar na minha missão? Por que é que eu não consigo entrar no meu propósito de vida? Por que é que, mesmo às vezes sabendo quem eu sou, ou por que é que muitas vezes já sabendo que o que eu tenho que fazer, eu não consigo? Aí entra toda a questão de ativação profética, queridos. Ativação profética não é só para liberar o poder para você manifestar dons. Eu diria que a principal função da ativação profética é promover a limpeza espiritual. A limpeza espiritual que nós precisamos ter, ela é tão profunda porque precisa da limpeza desde a genética. O seu DNA precisa ser restaurado. Então, enquanto nós estivermos num ambiente do passado, se nós estivermos num ambiente que promove o passado, que promove culpa, que promove medo, se nós estivermos numa Babilônia, numa confusão, conforme diz a Bíblia, o vinho de Babilônia que embriaga, a pessoa não passa por um processo de restauração. Por quê? Porque ela está imersa num ambiente, numa carga energética do passado. E quem está acompanhando o despertar já sabe que a espiritualidade fala de renovação. Todos os dias é renovação. Todo o sistema universal, todo o sistema espiritual se renova. A própria palavra de Deus se renova a cada manhã. Se nós estivermos presos a qualquer coisa do passado, simplesmente nós não estaremos vivendo. Porque o único momento que você tem para viver é o agora. O passado não existe, o futuro ainda não existe. O único tempo que existe para você viver é o presente momento. E se nós estivermos ainda numa carga genética lá do passado, simplesmente nós não estaremos vivendo. Estamos existindo, porém não estamos vivendo. Aí entra a questão, queridos. Muitas pessoas ainda estão embaixo de cargas genéticas do tempo de Moisés, do tempo da antiga aliança. Agora, você precisa entender que a palavra está ali, mas a palavra ela se renova. Você precisa entender o porquê que aquilo está escrito e qual é a sua condição no momento. O que Cristo fez por você e o que Cristo tem para você hoje. Isso diz respeito, sim, muitas vezes ler uma letra, mas o Espírito trazer a vida dessa letra. O Espírito vivifica a palavra, a letra mata. O Espírito dá vida à palavra, enquanto que a letra mata. E o apóstolo Paulo ele diz que nós vivemos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Gente, isso é forte. Viver na
caduquice da letra é estar embaixo de uma carga genética. É como você está mergulhado numa lagoa que aquela água, ela está parada e essa água já venceu. Você já viu, por exemplo, lagoa, cisterna, que a água não flui, que a água está parada? Se você vê uma cisterna com água parada, essa água ela vai chocar, ela vai apodrecer. Quando a Bíblia fala de caduquice de letra, está falando exatamente de um sistema que parou no tempo e aquela letra está promovendo morte espiritual nas pessoas. Agora, quando se trata de vida no Espírito, é totalmente contrário, porque o apóstolo Paulo disse que o Espírito vivifica. E o Espírito é um rio a fluir, é um rio de um contínuo fluir. Esse fluir trata de renovação diária, não de ficar parado numa ambiência, numa carga energética do passado, não de ficar parado numa atmosfera poluída, mas de promover a vida no Espírito. Agora, o que Deus está fazendo nesse tempo? Por que você está aqui? Nesse tempo, Deus está despertando os seus santos. Nesse tempo, Deus está trazendo consciência aos seus filhos. No despertar, você se desperta, você acorda no Espírito, você entende agora que você precisa, na verdade, receber os benefícios que Cristo liberou sobre você na cruz do Calvário. Nesta consciência agora começa esse processo de renovação. Entra a questão do batismo com o Espírito, batismo com fogo, para trazer a purificação. Vindo a purificação, você vai estar saindo da antiga energia, você está renovando o teu ser. O fluxo de vida de Cristo vem para você. Aí acontece o quê? As liberações do passado, você vai ser liberto de traumas, você vai ser liberto de fobias, de medo, né? Todos os traumas, todas as energias do passado agora é deixado. Por que a pessoa às vezes ela já entendeu o que ela veio fazer nesse mundo, mas ela não consegue fazer? Por conta das energias que ainda estão aprisionadas. Uma delas, muitas vezes, é a rejeição. Agora, a rejeição, às vezes, aquilo que você se sente rejeitado por todo mundo, nem sempre é algo que aconteceu nessa esfera de tempo. Pode ser uma rejeição no ventre da mãe, pode ser uma rejeição na infância, pode ser um bullying na escola, mas também pode ser algo que está na sua genética, algo que já foi herdado dos ancestrais. E tudo isso precisa ser limpo. Enquanto todas as energias do passado não forem limpas, nós não vamos conseguir viver o nosso verdadeiro ser. Por quê? Porque dentro da sua essência você sabe, eu sou um espírito, eu sou um filho de Deus, a minha missão é essa. Mas vai ter outras vozes. Aí entra toda aquela questão que muitas vezes a pessoa entra em batalha espiritual porque diz que é o inimigo. Nem sempre vai ser inimigo. Às vezes vai ser as vozes que ainda estão ativas na sua genética. E você quer fazer tal coisa, mas aparece aquelas vozes dizendo, você não consegue, não é desse jeito, é do outro. Tá entendendo? Porque existe, na verdade, muitas influências dentro da sua genética que estão batalhando. Receba o entendimento, todas as batalhas elas são internas e não externas. Agora, aquilo que é batalha interna se manifesta fisicamente conforme você dá volume para elas. Muitas pessoas estão aí dando chute no diabo quando deveria simplesmente silenciar as vozes que estão dentro das suas consciências. Batalha de mente, batalhas emocionais que afloram. E interessante que muitas vezes, no processo de limpeza, Deus vai permitir que você seja bombardeado nas suas emoções. Para quê? Para que você entenda que existe energias operando dentro do teu ser, que se manifestam em forma de emoções, e muitas vezes quando você dá volume para elas, se personificam e tornam, os capetinhas da sua vida.
Você precisa compreender que se você está em batalha com algum diabo, é porque existe uma energia de frequência dentro de você que está trazendo essa conexão. Simplesmente você precisa limpar essa energia. As nossas conexões, tanto para a luz quanto para as trevas, se dá dessa maneira. Se eu limpo a minha energia e agora eu começo a receber do amor de Deus, a manifestação, se tiver o amor de Deus dentro de mim, eu vou me conectar com a fonte do amor. E nessa conexão, o que vai se manifestar são as obras do amor do Pai. São os seres celestiais. Por quê? Porque eu vou crescendo em graça e vou agora me avolumando, mergulhando nesse amor, sendo imerso nesse amor. Aí é onde nós falamos do batismo do amor. E quanto mais eu sou imerso no amor do Pai, mais os seres de luz que manifestam esse amor vão ser vistos por mim, vão ser sentidos por mim. Você estará sentado, você estará ministrando, você estará deitado, você estará almoçando, você estará trabalhando, mas você está ancorado por aquela presença de luz. Você sente o calor do amor do Pai. Não só o amor do Pai estará dentro de você, mas o amor do Pai estará formando um campo protetor ao seu redor. A igreja precisa entender o que é a armadura de Deus. Sim, queridos, essa é uma realidade. Agora, se a pessoa tem ódio dentro dela, apóstola, mas eu não tenho ódio. Mas às vezes algo está lá na sua genética. Quer saber se uma pessoa tem ódio abrigado dentro dela? Às vezes na consciência dela ela não tem ódio. Mas se ela tiver uma energia de ódio ainda aprisionada dentro da genética dela, acontece aqueles estupim. Qualquer coisa que acontece fora que a pessoa não gosta, ela explode. Isso é o que? É uma explosão da energia do ódio que estava ali oculta dentro da genética do ser humano. Agora, a unção, quando a Bíblia diz que a unção ela vem para despedaçar todo o jugo, está falando disso. A unção ela vem para limpar a eira, a unção ela vem para despedaçar o jugo. Agora, quando você passou por esse processo de limpeza, quando o jugo foi despedaçado por causa da unção, o que vai acontecer contigo? Agora você está totalmente livre no seu interior e aí vem o enchimento, ou seja, limpou a casa, conforme disse Jesus, não deixe a casa vazia. Se você limpou a casa, agora você tem que encher de novas virtudes. Aí entra as 7 chamas do Espírito de Deus dentro de você, as 7 chamas ativas. Então, qual é o entendimento que o Senhor tem nos colocado? Primeiro, fazer todo o processo de limpeza. A gente acha que limpeza é só para os recém-convertidos, mas está cheio de pessoas na igreja que o ego ainda está aflorado. Todo o processo. E isso, às vezes, quando você pensa assim, limpei algo, de repente você vai encontrar outra coisa para limpar. Até que você seja totalmente limpo da velha natureza, dos códigos de Adão. E você agora começa a adentrar as realidades de Cristo. Então começa pela limpeza. Por quê? Porque as energias antigas formam bloqueios, não só na sua consciência. Formam bloqueios em todos os setores do teu espírito. Nisso consiste a separação entre nós e Deus. Então, quando a Bíblia diz que o pecado causa separação entre nós e Deus, está falando de uma energia ativa dentro da nossa genética. E é essa energia de códigos de pecado que fazem separação. Não que Deus está separado, é que essa energia do passado, ela te impede de se conectar com Deus. Agora, então, é preciso que, primeiro, desbloquear essa energia, limpar e ativar. Quando nós falamos de ativar, nós estamos falando de encher a casa. Te conectar à fonte de vida.
E uma vez que você esteja conectado, vem o que Jesus fala de permanecer. Eu chamo de fazer a manutenção. Então, o propósito da escola de ativação profética é o quê? Trazer consciência, fazer a limpeza, o desbloqueio, te conectar com a fonte de vida, te conectar com Cristo, te conectar com esse rio de água viva e promover que você permaneça conectado com Ele. Por quê? Porque se você permanecer conectado com Ele, esse rio vai começar a fluir. Um rio que jorra para a vida eterna. Jesus, ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva para a vida eterna. Você estará conectado com o rio e com permanência de vida eterna. Agora, esse mesmo rio também vai ativar todos os dons. Por quê? Porque você terá acesso ao teu espírito. E vai agora ativar todos os dons. Queridos, eu poderia estar aí ativando unção em você e fazer com que você se tornasse dependente de mim, que você não soubesse o processo, que você não soubesse a manutenção de tudo isso, para que você se tornasse dependente de mim. Porém, o propósito nosso não é esse. O propósito nosso é ativar você, trazer consciência a você, para que você se torne agora também um multiplicador desse conhecimento. Porque se você se tornar a luz, você vai começar a iluminar outras pessoas. Então, primeiro, a limpeza. Segundo, a ativação da unção, o fluxo de vida de Deus. Terceiro, a manutenção, que diz a permanência. Agora, isso precisa acontecer com cada um de nós. Quando isso aconteceu com cada um de nós, aí vem a outra fase em relação a todas as nações, em relação ao planeta. Por quê? Porque uma pessoa que se despertou e que agora está viva no espírito, ela vai começar a colher. Entra a questão da colheita, de influenciar outras pessoas. E há uma multiplicação, há uma frutificação. À medida que nós limpamos a nossa energia interna, nós também passamos a limpar a energia externa, até que todo o planeta seja purificado. Por quê? Porque isso é a proposta do Evangelho. Quando a Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra, está falando de um processo que inicia através de mim e de você. Certo? Começa por mim e por você. Agora, isso não diz respeito a um grupo religioso, isso diz respeito à obra de Cristo se manifestando por toda a terra. Nós não podemos mais liberar jugo sobre as pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas no processo evolutivo. Nós precisamos ajudar as pessoas no processo de desenvolvimento pessoal. Todos têm potencial a partir do momento que estão conectados à fonte. Se a pessoa não consegue desenvolver o potencial dela, por quê? Porque tem algo ainda que está separando ela da fonte, que é Deus. Existe algo que está, causando um bloqueio. Precisa entendermos a mente de Deus. Uma coisa, queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Uma coisa é você estar dentro dessa caixa aqui na Terra e você agora começar a buscar o entendimento para conhecer Deus. Foi isso que aconteceu lá no início. A partir do momento que as pessoas estavam, a Bíblia vai dizer, o povo que jazia em trevas viu grande luz a partir do momento em que viram Jesus. Até rimou, O povo que jazia em trevas viu grande luz. A partir de quando? A partir do momento que viram Jesus. A partir do momento que você vê Jesus, você começa agora a ter luz. Certo? Não o Jesus romano, não o Jesus que criaram, mas o Jesus que é o doador da vida. Agora, se você está numa consciência de um ser humano aqui na Terra, você começa agora
a buscar meios para conhecer a Deus. E você começa agora a formar as coisas a partir do seu entendimento. E nesta consciência humana, você vai pensar assim que o mundo está embaixo de condenação. Que os seres humanos estão embaixo de condenação. Agora, quando você saiu do Matrix, quando você saiu da caixinha, né? A tua consciência agora já não é uma consciência desse mundo, ela já se renovou e ela já entende o plano de Deus. Agora você vai olhar não de baixo para cima, você vai olhar com uma consciência de Cristo e você vai olhar de cima para baixo, você vai olhar para a terra. Como ser espiritual, agora você vai olhar para a terra. E qual vai ser o entendimento que você vai ter? Você vai ter o entendimento de que não existe mais condenação. Você vai ter o entendimento de que Jesus já tirou o pecado do mundo. Você vai ter entendimento que a obra da redenção já está concluída e você precisa apenas viver essa nova realidade. Então, não é colocando mais energia de condenação e de culpa sobre as pessoas que você vai purificar elas. Quanto mais condenação você lançar sobre as pessoas, quanto mais julgamento você lançar sobre as pessoas, quanto mais você olhar para uma pessoa e dizer que ela é pecadora, mais energia de pecado você vai lançar sobre ela. Agora, se você receber a mente de Cristo e você começar a olhar para as pessoas e dizer não existe mais condenação sobre a tua vida, o seu pecado já foi perdoado, você agora é alvo do amor do Pai. Além de você estar gerando uma nova consciência, você estará também limpando a energia dessa pessoa. Você estará também limpando os ambientes internos dessa pessoa. As pessoas têm dificuldade para entender que elas são salvas. As pessoas têm dificuldade para entender que elas são livres. As pessoas têm dificuldade para entender que elas já foram lavadas, que elas foram perdoadas. Elas precisam só receber, e receber trata-se de consciência. Eu me lembro de uma passagem bíblica onde Pedro fala para Jesus, lava todo o corpo, e Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela palavra. Queridos, Pedro, impulsivo, amava muito o Senhor, mas algumas coisas ainda precisavam ser alinhadas dentro dele. Contando que dias depois você vai ver Pedro negando a Jesus. Porém, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, e quando Pedro resistiu, Jesus ele diz assim, ó, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Isso fala de um processo de limpeza energética. Era um ato físico, mas que na consciência de Cristo estava trazendo uma limpeza energética. Por quê? Porque o processo de restauração inicia-se na nossa consciência, na nossa cabeça. É por aqui que você vai receber o fluxo de conexão divina. Quando nós fazemos ativação, nós precisamos começar a fazer essa ativação pela cabeça das pessoas, pela consciência das pessoas. Porém, isso vai ativar todos os setores do espírito da pessoa. E, no final, os pés. Porque os pés, além de ser, digamos, ponto de liberação, é também um ponto de conexão. Quando a Bíblia fala muito sobre isso, não é o assunto de hoje, mas nós precisamos entender o que Jesus fez ali. E quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, você vai ver Jesus dizendo o seguinte, Pedro falou assim, então lava todo o corpo. E Jesus falou, não, aquele que já está limpo, não precisa. Vós já estáis limpo por meio da palavra. Ou seja, quando você recebe a palavra de Cristo, a própria palavra também começa um processo de ativação. Limpa a sua consciência, limpa o ser. É por isso que Jesus ele disse que ninguém convencia ele do pecado. E o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo não tem consciência do pecado. Ou seja, a consciência dele já foi purificada. Agora, Jesus lavou os pés de Pedro, porque faltava talvez essa última parte. Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo precisam ser guardados irrepreensíveis até o dia de Deus. Então quero deixar para vocês essa mensagem. Permaneçam na obra salvadora de Cristo Jesus.
Não abram mão da salvação e não fiquem oscilando entre as duas regiões espirituais. Certo? Isso vai promover o quê? A sua consciência vai promover limpeza em todo o teu ser. As conexões que precisam ser feitas. E depois a manutenção. O propósito dessa mensagem é que você se torne uma pessoa com esse entendimento. E você comece a multiplicar esse entendimento. Até que toda a terra seja purificada. É o que vai acontecer durante o milênio, queridos. Nós estamos na última dispensação antes de a terra ser iluminada pela glória de Deus. Nós não sabemos se o nosso calendário ele está certo, se ele está preciso ou não. Nem é o nosso calendário, né? Porque o nosso calendário já foi mudado, mas o calendário lunar, o calendário judaico, nós não sabemos se ele está preciso ou não, tá? O fato é que os céus já sinalizou a contagem regressiva. Nós precisamos agora, como terra, como planeta, como seres humanos, estar alinhados com a obra de Cristo. Nós precisamos estar alinhados com os céus. O nosso ponto de visão não é mais o que as religiões estão fazendo. A nossa visão não é mais o que a terra está fazendo, mas o que o céu está fazendo na terra nesse tempo. As pessoas que receberem luz, as pessoas que receberem conhecimento, as pessoas que se renovarem por meio do Espírito, serão as pessoas que irão guiar as próximas gerações. São as pessoas que vão ensinar as próximas gerações espiritualmente. Porque nós estamos saindo de um sistema externo e humano e adentrando uma realidade espiritual onde a humanidade ela vai passar a viver e andar no Espírito. Agora, as pessoas que Deus trouxe nesse tempo, você nasceu nesse tempo, exatamente para que você fosse um portador dessa transição, transicionar a sua existência para adentrar agora uma nova realidade, ser o precursor desta realidade para as pessoas que estão ao seu lado. Você parou para pensar que todo o processo de entrada no reino se dá por renovação de mente? A religião, ela criou o arrependimento como uma carga, como um peso. Não, queridos. Arrependimento, no grego, significa metanoia. Metanoia, ou metamorfose, significa mudança de mente. Simplesmente isso. Para você entrar no reino de Deus, você precisa alinhar a sua mente com o reino dos céus. E estar alinhado com o reino dos céus é alinhar a sua palavra segundo o evangelho da salvação. Arrependei-vos, veja o entendimento de Pedro. Quando questionado lá no livro de Atos, capítulo de número 2, Pedro disse: arrependei-vos e olha que versículo lindo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você muda a sua mente, existe uma conversão, ou seja, se você estava indo para a direita, agora, ou melhor dizendo, se você estava indo para a esquerda, agora você vai para a direita. Se você estava indo para o passado, agora você vai começar a dirigir o seu carro para o futuro. Isso é conversão, mudança de mente. E quando você muda a sua mente, apagam-se os registros do pecado, para que sejam apagados os seus pecados. Alguém escreveu ali, muito obrigado. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. Aí o que acontece na mudança de mente? Quando você muda a sua mente, você muda também a sua genética. Aí você sai dos códigos do pecado e você agora recebe a natureza de Cristo. Por quê? O que é a natureza de Cristo? É o dom do Espírito Santo. Veja que Pedro não diz os dons do Espírito Santo. Quando você muda a mente, isso é algo que você faz conscientemente.
Agora, os códigos do pecado é apagado, a sua consciência de pecado deixa de existir. E agora você adentra uma nova realidade. Por quê? Porque você recebeu o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é que vai promover em você a nova vida. Eu sou uma nova criatura, se trata desse dom, esse dom existindo. A partir do momento em que você tem ativo dentro de você o dom do Espírito Santo, todos os dons que esse Espírito tem, passa a fluir na tua vida. É muito simples, muito simples. Não se trata de viver embaixo de um jugo, mas de recodificação genética. De recodificação genética, queridos. Aí Paulo diz em Romanos 12, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você renova a sua mente, quando há essa transformação, você passa a experimentar a boa, santa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, queridos, já é tempo de nós nos despertarmos do sono e deixar esse evangelho de carga, de peso, de jugo. O evangelho de Cristo nunca foi um evangelho de peso nem de jugo. E o evangelho de Cristo também nunca foi um evangelho de batalha espiritual. Se você quer entender essa questão de batalha espiritual, nós temos muitos estudos aí no YouTube que você vai entender que viver o reino é viver numa dimensão de paz. Viver o reino é viver numa dimensão de luz, de proteção, de cuidado, de amor. A batalha, ela existe no caminho. Jesus, ele até advertiu os fariseus, dizendo: hipócrita, vocês não entram no reino e não deixam o povo entrar. Porque no caminho, quando você está no processo, vai existir batalhas, porque esse caminho trata exatamente de romper o véu da carne, de limpar a alma, e vai ter, na verdade, uma batalha. Por quê? Porque as impurezas da alma, as energias antigas da alma, consiste numa ligação da quarta dimensão. E na quarta dimensão está todo o aglomero de energias de um consciente coletivo que se aglomerou ao longo das eras. E esse consciente coletivo, mergulhado em trevas, trouxe o quê? A ativação de principados e potestades. E é exatamente essa força energética de governo que opera, né? Se você dizer assim, quem é que governa tal região? É um principado, é um potestade. Eu diria para você o seguinte: quem governa são os homens. Quem dá poder aos principados e potestades são os homens. Deus deu o governo para a terra para os homens. Lá no princípio ele disse: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre ela. Seja para o bem, seja para o mal, quem governa a terra é os homens. Ou nós damos esse governo a Deus, ou nós damos esse governo aos infernos. Depende muito da consciência. E infelizmente tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão dando esse governo, essa autoridade aos infernos, às regiões inferiores. Por quê? Porque estão movimentando energias de medo, energias de culpa, energias de acusação, energias de ódio. É uma briga, é uma separação, né? Jesus já advertiu sobre tudo isso. É reino lutando contra reino, é casa lutando contra casa. Nós não fomos chamados para lutar contra ninguém, nós fomos chamados para desfazer as obras das trevas e manifestar o amor do Pai. É quando nós silenciamos o nosso coração, quando nós silenciamos a nossa alma, que nós começamos a crescer em luz para manifestar aquilo que Cristo fez. Sempre recomendo a leitura do Sermão do Monte. Não só a leitura, mas também a aplicação do Sermão do Monte na nossa vida. As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O nosso entendimento, a nossa consciência espiritual é capaz de desativar toda a operação das trevas, todo ser que é enviado contra a nossa vida. Não no sentido, né? Outro dia eu assistindo
Às vezes a gente chega até nós algumas coisas. Eu assisti um grande ministro e ele estava advertindo, né, por ele ser uma pessoa muito conhecida e de uma autoridade espiritual tremenda. Ele estava advertindo bruxos, satanistas, porque dardos inflamados, oferendas, coisas de trevas eram enviadas para eles. E ele advertiu da seguinte maneira: você está enviando oferendas contrárias, sacrifícios contrários à minha vida. Não se preocupe, porque você vai ter o seu troco. Eu também vou enviar os meus dardos inflamados. Infelizmente, essa pessoa, não desmerecendo, tem um alto nível de autoridade, mas precisa ainda receber a consciência de Cristo. Pelo seguinte, Cristo nos ensinou a lutar de forma diferente. Quando Pedro quis arrancar da sua espada, ele disse não. Quando os discípulos quiseram enviar fogo sobre Samaria, ele perguntou: de que espírito sois? Se nós queremos batalhar conforme Jesus batalhou, é na prática da justiça. É amando até mesmo aqueles que nos odeiam. A maior força e virtude de poder ainda continua sendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Se nós olharmos o Sermão do Monte, Jesus nos ensinou a fazer exatamente o contrário. Amar os inimigos, a orar pelos que nos perseguem. Se alguém exigir algo de nós, que a gente caminhe a segunda milha. Se roubarmos a nossa túnica, que deixe de levar também a capa. Ou seja, se nós estamos revestidos e cobertos pelo amor do Pai, essas coisas não nos fará dano. Nós vamos vibrar em um amor, e o amor é capaz de neutralizar e de desfazer toda a movimentação contrária à nossa vida. Amém, queridos? Fechando aqui, em breve, né, fiquem aí atentos nas mídias sociais, em breve nós vamos começar o trabalho de limpeza sobre pessoas que querem e também sobre os ambientes, tá? Nós temos feito isso de modo particular e vamos começar também a fazer esse trabalho online, né? Você vai começar a receber os benefícios de uma atmosfera de unção profética, onde o amor do Pai se manifesta. Amém? Um beijo no teu coração, fique na paz.